Vamos refletir a palavra do Senhor Jesus em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós temos estudado, a palavra de Deus no livro de Efésios. Versículo 11. Vamos ler até o 18. Até o 18. Só um minuto, meus irmãos. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Deus abençoe a sua palavra e aplique, que o teu Espírito Santo complete, aplique em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Amém, amém. Bem, vamos fazer uma reflexão, texto de Efésios, versículo por versículo, A gente tem estudado eles às terças-feiras. É claro que ali é um momento de estudo, de comentários, e hoje a gente vai ter um sermão, vamos aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos reproduzir ali Efésios 2:11 novamente, a carta que a gente vem estudando, e vamos dar um foco nesse primeiro versículo e detalhar melhor o contexto ali em Efésios. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Palavra desafiadora de Paulo, A gente vai refletir sobre reconciliação, paz dos que estão perto e longe, e Paulo começa aqui falando sobre os gentios. A carta de Efésios, foi escrita para a igreja em Éfeso, e eles eram gentios. Os gentios é o que não são judeus. E é interessante que Paulo está falando com uma igreja já convertida, uma igreja que ele já elogiou. A gente citou aqui ao longo do culto Efésios 1:15. Paulo elogia essa igreja pela paz, pela fé, pelo amor que ele vê na igreja com todos os santos. É uma igreja que enche o coração dele de alegria. Mas ele está retomando aqui um tema,
falando do passado dessa igreja, do passado das pessoas que estavam nessa igreja, falando da história delas, falando que lembre-se, às vezes é importante lembrarmos de algumas coisas, que no passado vocês eram gentios na carne, falando de descendência, mas falando de materialidade, de externalidade. E ele diz: vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Então Paulo está trazendo algo que provavelmente foi dor para aquela igreja. Eles eram chamados de incircuncisão. A circuncisão, meus irmãos, era um ato feito no homem, né? Numa sociedade que patriarcal, né? Então tinha o homem como referência e as mulheres conectadas a esses homens, né? Que eram referências, e por isso esse homem ele é marcado para sinalizar que ele era de Israel, do povo de Deus. Então, quando uma pessoa que é circuncidada dizia que o outro era incircunciso, ele estava sinalizando que aquela pessoa não é do povo de Deus, né? Não tem a marca, não está marcado. Isso devia trazer dor para os gentios, devia trazer dor para aqueles que compunham a igreja em Éfeso. A gente tem que lembrar que era difícil escrever, os recursos eram escassos, então Paulo tem que escolher muito bem os temas, guiado pelo Espírito Santo. E é interessante que ele retoma esse tema, e ele fala assim: vocês eram chamados de incircuncisos, pelos que se dizem circuncidados, só que é na carne, é por mãos humanas. Paulo está aqui desmontando o valor dessa diferenciação. Paulo está aqui reduzindo o significado de uma marca que é apenas exterior, que é apenas na carne. Paulo está dizendo: olha, vocês não deveriam se machucar por causa disso, vocês não deveriam sofrer por causa disso. Isso é externo, isso é na carne, isso é material, isso é feito por mãos humanas, isso não é de Deus. E o que a gente tem que se perguntar, irmãos, é se temos hoje sofrido por marcas, por separações externas, na carne, materiais, que nos fazem nos sentir menores. Nesse mundo de imagem, de consumismo, quantos se sentem impactados pelo Instagram do outro, pelas viagens que o outro fez, pelos recursos que o outro tem? Essa é uma questão, meus irmãos, que já é tratada que acaba corroborando com a questão do vício em betes. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa: não, eu estou precisando de um dinheiro, que eu preciso de... Vou jogar, vou apostar. E isso, irmãos, está pegando uma dimensão gigante da população, de pessoas que estão realmente se complicando com essa situação. Pessoas que sofrem por questões materiais, por questões da carne, por divisões que são feitas pelos homens. Era isso que eles estavam sofrendo. Paulo está reduzindo isso.
Isso é o homem que fez. Isso não é de Deus. Não é para você sofrer por causa disso. Isso é coisa da carne. Que no nome de Jesus, meu irmão, se você se sente abatido, se você se sente desmotivado por uma questão de carreira, por uma questão material, de projetos, não é errado, é saudável você querer melhorias. Isso é totalmente saudável. Mas há uma linha fina, tênue, entre você querer melhorias e entre você sofrer enquanto elas não acontecem. Essa linha é tênue. Há pessoas que sentem como, não dá certo comigo, tem uma maldição sobre mim, tem um problema na minha vida. Não tem. Nos filhos de Deus o maligno não toca, amém? Amém? Não tem, irmão. Então lute pelos seus sonhos, pelos seus projetos, mas não tem nada que faça você ser menor do que o outro. Não tem. Se você tem esse sentimento, no nome de Jesus, seja liberto dele hoje, amém? Amém. Eu imagino Paulo dando essa palavra aos irmãos em Éfeso. E quantos se sentiram livres da opressão? E quantos talvez se sentiam tristes por não terem nascido em Israel, por não serem da linhagem da circuncisão? E quantos achavam, nossa, eu não tenho mais jeito, né? Vou ter que nascer de novo, né? Nascer fisicamente de novo, né? Porque eu não nasci em Israel, isso não é para mim. Paulo está dizendo, não tem um bloqueio sobre você, não tem algo que faça você sentir menor, não tem algo que te oprima, você é liberto em Jesus, é isso que Paulo está dizendo, e eu imagino quantos corações ficaram leves. Mas é interessante, que Paulo segue no versículo 12, e diz assim, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. É interessante que Paulo, ele não dá a sensação, no versículo 11, que ele encheu a bola dos gentios? Olha, essa coisa é de mãos humanas. Não dá essa sensação? Ele encheu a bola dos gentios. E agora não dá a sensação, no versículo 12, que ele abaixou a bola dos gentios? Não dá essa sensação? Era a sensação que ele queria gerar mesmo. É interessante, irmãos, que algumas pessoas, quando são libertas da opressão, elas acabam oprimindo outros. Eu imagino quando Paulo falou assim, irmãos em Éfeso, essa carta, as cartas eram escritas e depois eram lidas em comunidade. Não tinha na época, né, condições de dar uma carta para cada um. Então eu imagino, lendo a carta do apóstolo Paulo para a igreja, e aí ele lê, ele fala, olha, o pessoal que chama vocês de incircuncisos, isso foi feito por mãos humanas. Aí eu imagino um olhando para o outro, olha, está vendo, os judeus falavam da gente, né? É eles que estão errados. Eles que estão errados, eles que fazem as coisas com mão humana, eles que não sabem de Deus. Alguns se conectaram àquela mensagem e sentiram o sabor da libertação e vivenciaram isso. Outros acabaram direcionando agora os seus julgamentos para os judeus.
E a gente tem que prestar atenção nisso. Porque os judeus, né, eles traziam algo muito especial. Era eles que tinham Cristo, o Messias. Era eles que eram separados da comunidade de Israel. Eram eles que eram a comunidade de Israel, o povo de Deus. Eram eles que conheciam as alianças da promessa. Eram eles que tinham a esperança. Eram eles que andavam com Deus no mundo, com Deus na história. Essa experiência judaica. E o que a gente tem que prestar atenção, meus irmãos, então, é se, pela graça de Deus, eu conseguir não ser oprimido pelo outro, mas que no nome de Jesus, não seja eu agora que oprimo o outro. Porque não necessariamente, meus irmãos, se o outro não está certo, não quer dizer que eu que sou certo. A gente tem que sair um pouco dessa dimensão de que aonde há duas ideias, uma está certa e a outra está errada. Isso gera um pouco ou muito, né? Isso gera conflito, atrito. É como se eu tivesse que convencer o outro que eu estou certo. Porque afinal de contas, ou um está certo, ou o outro está certo. Mas o que Paulo está fazendo aqui no versículo 11 e no versículo 12, ele está desmontando toda essa segurança judaica, e depois ele desmonta uma agora possível segurança de Efésios. Deu para perceber isso, meus irmãos? Se a gente seguir aqui no versículo 13, isso vai ficar mais claro. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. É interessante isso. É interessante. Paulo diz: vocês foram aproximados. Aproximados. Ele não diz, mas agora vocês estão certos. Ou eles estavam certos. Ou os efésios foi para o time dos judeus. Ou os judeus foi para o time dos efésios. Ele diz que agora há uma aproximação. Agora há uma aproximação. Eu e Mariana, a gente está fazendo o curso Casados para Sempre. Ele é um curso cristão. Está fazendo pela segunda vez. Ele é um curso cristão. Ele é um curso que tem premissas. Ele acredita no Senhor Jesus. Acredita que dois foram feitos um. E por causa dessas premissas, ele tem um argumento. Ele diz o seguinte: se vocês dois estão em conflitos, se vocês dois têm opiniões distintas, é bem provável que os dois estejam errados. Que os dois estejam errados. É necessário desmontar essa sensação de eu vou defender a minha ideia, eu vou defender o meu lado. Porque não tem lado, não tem ideia, meus irmãos. É um só. A igreja também é um corpo só. Não tem 100 partidos, 100 facções. Não tem lado, não tem ideia. Não tem como você defender o seu e desmontar o outro. O que a gente precisa encontrar em Cristo Jesus é a aproximação. Essa é a palavra. Haverá um deslocamento, tanto de um quanto de outro. Não é um tema de conquista. Não é trazer para o meu time. É a necessidade de aproximação. Amém, meus irmãos? É a aproximação. Não é que eu estou certo e o outro está errado. Ou o outro está certo ou eu estou errado. Às vezes a pessoa fica com medo de estar errada, aí ela briga, né? Ela está até insegura. Mas só para o outro não está certo.
Mas não tem essa questão de um está certo ou está errado. É aproximação. O curso ensina isso. Se há duas opiniões num projeto de Deus que era para ser único, então provavelmente os dois estão errados. Bem, e Paulo, profundo conhecedor da Bíblia, ele está resgatando aqui termos, tanto nesse versículo quanto para frente, de Isaías. Então vamos ler o texto de Isaías, que vai jogar luz à interpretação do texto que Paulo está nos apresentando. Isaías 57, de 18 a 19. Isaías 57, de 18 a 19. Já está reproduzido. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu sararei. Então a profecia de Isaías ali fala de uma dor, fala de uma doença, fala da necessidade de cura, fala de paz, a paz traz essa cura, mas fala que há um grupo longe. Há um grupo longe. E essa é a linguagem que Paulo vai começar a usar aqui, como a gente já viu no versículo 3. Estavam longes e foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. O que é o sangue de Cristo? Porque Ele é a nossa paz. E aí joga a luz, Isaías. Cristo é a paz, é a cura, é o que sara, é o que traz o que estava longe, o que estava falando lá em Isaías. É necessário, irmãos, e a teologia calvinista nos ajuda muito nisso, quando fala da depravação total. É necessário entendermos que precisamos de cura. A gente tem que se desprender de que eu tenho a razão, eu sei a verdade, eu estou certo. Nós precisamos de cura, meus irmãos. Não é para sentirmos culpa porque fomos perdoados em Cristo Jesus, mas não é para confiarmos inteiramente no nosso coração, porque estamos sendo transformados pelo Espírito, estamos num processo de santificação. E essa cura é Jesus que traz. Por isso Paulo precisa desmontar um pouco todas as certezas dos judeus, e precisa desmontar um pouco todas as certezas dos gentios. E eu não sei, meu irmão, se você está em litígio hoje na sua casa, na igreja, no trabalho, na sua família, mas no nome de Jesus, que o Espírito Santo desmonte as suas certezas, amém? Que você entenda que o outro não é seu inimigo. Que você seja instrumento de pacificação. Não é necessário você se reduzir ao outro. Não é necessário você permitir-se ser oprimido pelo outro. Paulo já ensinou isso aos gentios. Não é necessário. Mas uma vez que você entenda isso, não seja você que oprima o outro. Que você esteja aberto a se aproximar e não a vencer o outro. Bem, Paulo vai continuar. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Bem, irmãos, aqui a gente vai, para jogar luz a esse texto, a gente vai trazer algumas informações. Porque quando a gente tem achados arqueológicos, a gente hoje tem achados arqueológicos, e temos os registros do historiador Flávio Joséfo,
que é do início da era cristã, que nos ajuda a entender o que Paulo está dizendo aqui. Havia uma parede no templo. Essa parede separava os judeus dos gentios. Então, se um gentio quisesse ir ao templo, ele tinha um lugar dele no templo. Essa parede dividia. Tá? Há registros que, além de haver um lugar específico para os gentios, esse local, às vezes, era usado de várias formas. Então, às vezes, assim, o gentio ia até o local e o local não estava apropriado, né? Não estava totalmente disponível, não estava priorizado para os gentios, né? Bem, e nessa parede havia um mural, um outdoor da época, né? Com tecnologia da época, né? Não é o de hoje. E a mensagem que estava escrita para nesse outdoor, nesse cartaz, era para o gentio: se você passar desse muro, você é responsável pela sua morte. Então a mensagem do judeu era muito clara: não queremos você conosco. Essa era a mensagem. E se você se aproximar, era um aviso de morte. Era um aviso de morte. Bem, meus irmãos, será que há paredes nas nossas relações? Será que passamos uma linha no chão e dizemos para algumas pessoas: daqui você não passa? Nesse tema sou eu que decido. Será que a gente está fazendo a pessoa... Imagina, meus irmãos, essa parede, essa mensagem. Será que isso faz a pessoa se sentir bem-vinda? Faz a pessoa se sentir acolhida? Esse muro foi construído para constranger mesmo. Esse é o objetivo do muro. Ele foi construído para deixar separado mesmo. Será que temos construído muros assim nas nossas vidas? Será que criamos situações e temas onde familiares nossos, parceiros nossos, onde irmãos nossos, colegas, amigos nossos, se sentem constrangidos, não se sentem bem-vindos, não se sentem acolhidos? Esse muro, Paulo diz, ele gera uma coisa: a inimizade. A inimizade. Esse muro não vai permitir termos plenitude no reino de Deus. Quando eu ia na juventude, nos retiros, né, tinha um pregador que dizia: o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Estes muros geram inimizades. Estes muros não nos permitirão ver o reino de Deus. Estes muros bloquearão amizades. Estes muros gerarão inimizades. E pode ser no nosso trabalho, pode ser na igreja, pode ser na nossa casa. Se levantarmos esses muros, se levantarmos essas mensagens hostis, geramos inimizade. Precisamos rever que mensagem estamos enviando para o outro. Que mensagem estamos enviando para o outro? É verdade, irmãos, que os gentios levantaram esse muro porque eles eram hostis os gentios não, os judeus, perdão. Porque eles eram hostis aos gentios, né?
E tinha um termo que eles usavam naquela época, eles chamavam eles de cães. E cães, naquela época, era um termo... Hoje a gente até vê o cachorro assim como pet, né? Mais bonitinho, né? É limpinho. Mas naquela época o cão refletia algo assim, um animal mesmo na rua, né? Com doenças. Então era desprezar o outro, né? Esse era o objetivo dos judeus, né? Mas os gentios tinham essa relação também para com os judeus, né? Pilatos, né? Ele fala com desprezo: por acaso sou eu judeu? Você vê os registros em Atos dos Apóstolos, nas cartas, as cidades, né, diziam: esses judeus aqui na cidade. Você vê desprezo dos gentios para com os judeus. Havia uma inimizade. Mas perceba, irmão, se você levanta o muro, não é o caminho para a amizade. O natural do humano é quando o outro tem um muro para comigo, eu levanto também. Esse é o natural. Mas a igreja de Cristo espiritual não segue o caminho do homem. Não levante o muro vai gerar inimizade. Continuando no versículo 15: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo. A gente vai continuar depois. Bem, é interessante, Paulo é muito didático, né? Por quê? Porque ele nos ensinou que Cristo derrubou o muro. Ele derrubou. Não tem mais um lado e o outro lado. Não tem mais. Não tem mais. Dos dois, um só povo. É assim que temos que entender a igreja. É um povo, o povo de Deus é um só. Não tem partidos, não tem lados. É assim que entendemos o casamento. É um corpo só. Não tem partidos, não tem lados. O muro está derrubado. Mas Paulo é muito didático. Além de derrubar o muro, ele continua, mas aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Há uma especificidade aqui. Ele não aboliu toda a lei. Cristo diz nos evangelhos: eu vim para cumprir a lei. Mas a forma de ordenanças, e a gente lendo todo o texto, fazendo com que os dois sejam um só povo, e quando a gente segue um corpo, entendendo esse contexto, a gente percebe que era necessário abolir ordenanças na lei que mantinham a divisão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Os judeus, eles viviam sobre uma promessa, a promessa feita a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso fazia com que eles entendessem que deveriam se santificar e separar. Mas santificar e separar era santificar e separar no sentido de propósito. É sal e luz do mundo. É entender que você preserva, como o sal, você preserva o mundo. O sal naquela época era para preservar os alimentos, para eles não estragarem. É o povo de Deus que permite que o mundo não se estrague de vez. Você preserva o mundo. E como luz você ilumina o mundo. É uma separação, é uma santificação de propósito, de retomar o plano de Deus, de imagem de Deus. Imagem é aquela que representa o Deus. Os povos antigos faziam imagens para representar os seus deuses. Nós deveríamos representar Deus, cuidando do jardim. É essa separação, é essa santificação. Mas os judeus não se perceberam como meio, como instrumento de Deus, com propósito, se perceberam como fim da bênção. E por isso, os procedimentos eram para separar fisicamente.
Então eles comiam comidas diferentes, eles vestiam roupas diferentes, eles agiam diferente, eles se circuncidavam. Eram marcas que faziam se separar. E o que a gente tem que tomar cuidado, meus queridos irmãos, é se a gente conseguiu, pelo poder de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo, derrubar um muro que estava erguido na nossa vida, nas nossas relações, no nosso casamento, na nossa igreja. Se conseguimos derrubar esse muro, a gente tem que tomar cuidado para não termos comportamentos que mantenham ou que criam um outro muro. É preciso abolir esses comportamentos. É preciso abolir esses comportamentos. Há comportamentos, irmãos, que vai gerar divisão. Vai gerar divisão. Há uma maneira de eu me comunicar que vai gerar divisão. Eu consegui me reconciliar com meu cônjuge, com meu irmão. Consegui, pelo poder do Espírito. Mas se eu não segurar a minha língua, se eu não frear a minha língua, dependendo do que eu falo desse irmão, dependendo do que eu falo para esse irmão, ou dependendo do que eu falo desse irmão quando ele não está presente, isso não gera união, meu irmão. Não gera. Temos que refletir comportamentos nossos, no nosso casamento, na nossa família, na nossa igreja. Precisamos abolir alguns comportamentos, e é o que Paulo está ensinando aqui. É necessário abolir. Alguns comportamentos vão criar novos muros, novos partidos, novas separações, novas inimizades, e a gente precisa rever isso. Amém? Bem, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Bem, ao ler Hendricks e John Stott, né, comentando esse texto, o corpo de Cristo, né, ele reconciliou os dois, né, dos dois povos fez um. E tem uma ilustração bonita, que é a cruz, porque quando Jesus está de braços abertos, né, ele aponta de forma horizontal, né? E isso pode é uma ilustração, né? Nos ajudar a entender, a estarmos de braços abertos para com o nosso irmão, que de forma horizontal possamos nos relacionar positivamente, possamos entender que somos um povo, somos reconciliados, e só o poder do Espírito Santo para fazer isso. A gente tem que lembrar, irmãos, que essa igreja, Paulo elogiou em Efésios 1,15. Dou ação de graças a Deus pela fé e pelo amor para com todos os santos. Então essa igreja foi transformada. Paulo está falando do passado. E isso é uma mensagem importante para nós. Porque às vezes, irmãos, a gente enxerga muros nas nossas vidas que a gente entende que são intransponíveis, que era o muro entre os judeus e os gentios. Era um muro com uma mensagem de morte, era um muro dizendo que não é bem-vindo, era um muro para não se reunirem. Mas conseguiram, pelo poder do Espírito Santo. Então, se há um muro hoje na sua vida, que você já até deixou de lado, que você entendeu que ele é intransponível, o que o texto está nos ensinando, creia no poder do Espírito, é possível sim. Cristo pode derrubar esse muro, mas temos que abolir comportamentos, irmãos. Temos que estar de braços abertos. Temos que aprender com o pastor Fábio, que veio nos ensinando através do Pai amoroso.
numa série de sermões. Temos que mirar nesse Pai amoroso para reconstruirmos relacionamentos. No versículo 17, vou voltar a ler o 16 e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também ao que estavam perto. Bem, Cristo, a gente leu lá em Isaías, há uma necessidade de cura, há uma necessidade de sarar, e é Deus que envia paz para isso. É bonito em Isaías também que ele fala de lábios, e é Jesus essa paz. Ele evangeliza, ele traz boas novas, ele permite que os que estão longe e os que estão perto se reúnem. Ele não está dizendo que um está certo e o outro está errado. Ele está dizendo que precisa se reunir. Essa imagem eu me lembro de quando era criança, né, ali. E às vezes eu discutia com a minha irmã. E a gente procurava, às vezes a mãe, né, como se fosse um juiz. Ah, fez isso, fez aquilo, quem está certo, quem está errado. E ela dizia assim, né, eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Vocês têm que se resolver, vocês têm que se reconciliar, vocês têm que se reunir como irmãos. Eu não quero saber quem está certo e quem está errado. Bem, meus irmãos, é Jesus que traz essa paz ao que está perto e ao que está longe. É Ele que diz ao nosso coração, disse ao coração do gentil e disse ao coração do judeu: você não é menor do que o outro. Você não pode ser oprimido pelo outro. Mas você também não pode se impor sobre o outro. É necessário uma aproximação. É necessário uma aproximação. O longe e o perto, no texto bíblico, né, o perto seriam os judeus, que estavam perto do templo, perto das promessas. O longe seriam os gentios. Mas isso não dizia que um era melhor do que o outro. Os dois precisavam de aproximação. E concluindo no versículo 18, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. É através de Cristo Jesus, meus irmãos, é através de Cristo Jesus, que ambos, um não é melhor do que o outro, juntos, unidos, podemos acessar ao Pai em Espírito. Esse Pai amoroso, que nos perdoa, que nos ajuda a enxergar as nossas falhas, e que nos dá nova chance de recomeçar dia após dia. Se eu tenho sido hostil para com alguém, eu posso aprender com esse Pai amoroso agora e ser amoroso. Ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. É o Espírito Santo que faz isso. Então, sem partido, meus irmãos, sem divisões, seja no trabalho, na igreja, na sua casa, permita que a palavra de Deus fale no seu coração, desmonte um pouco que você está certo, que você tenha certeza, e desmonte também se você se sente oprimido, se você se sente menor. A mensagem aqui é que ambos têm acesso ao Pai pelo Espírito. Que o Espírito Santo complete essa palavra e que você leve paz, irmão, paz no seu coração, e que você seja um mensageiro de paz. Amém?